Boa tarde, boa noite, Frei. Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amém. Para sempre seja louvado. e nossa Mãe Maria Santíssima. Frei Severino, é uma honra lhe conhecer, mesmo pela internet, mas é um Ah, prazer e agradecer a sua disponibilidade, a sua simpatia por estar aqui com a gente, trazendo tantas coisas boas, né? Trazendo nessa quarta-feira santa tanta coisa bonita que a gente vai conversar, vai falar. Seja bem-vindo e muito obrigado. obrigado, de nada, imagina, imagina. A gente está para servir, né? Amanhã Obrigado. Nosso Senhor faz o lava-pés, instituiu o lava-pés. Quer dizer que ele veio para ser, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida pelo resgate de muitos, diz a Bíblia. Tá certo, Frei. Nosso amigo Eduardo já está na live. Eu queria que o senhor, por gentileza, se apresentasse para as pessoas que não lhe conhecem, um resumo da sua vida, de onde o senhor é, quanto tempo o senhor está aí na Irlanda, vai ficar quanto tempo, nasceu aonde. E aí, durante a live, a gente faz outras perguntas para ir destrinchando. Mas, por enquanto, faça um resumo para a gente lhe conhecer melhor. Pois bem, eu me chamo Frei Severino Pinheiro, eu sou frade capuchinho, assim, sou da província do Nordeste do Brasil, isso significa concretamente os estados Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, né? Então, já atuei em algumas cidades no interior de Pernambuco, da Paraíba, também em João Pessoa, morei muitos anos em Recife, né? Então, e é, a minha último trabalho foi exatamente em Catolé do Rocha, na Paraíba. E quando eu estava terminando meu serviço lá como pároco, meu superior falou que os freis aqui na Irlanda estavam precisando de um padre brasileiro, um frade brasileiro, para cuidar de uma comunidade aqui na capital irlandesa. E eu já conhecia, né, aqui a cidade, já conhecia inclusive a comunidade. Eu morei na Itália, estudei em Roma, e aí eu me dispus, né? Estava terminando um serviço, eu digo, bom, o que é que eu vou fazer agora, né? Então, me dispus e vim de Catolé, vim aqui para a Irlanda, estou aqui já vai desde 2018. 2018. O senhor nasceu, então, em Catolé? Não, não, apesar de quando a gente trabalha em Catolé, tem uma história Catolé, terra onde eu nasci, né? Eu diria que não nasci lá, mas eu renasci porque eu passei 3 anos na Itália e passei 3 anos na Itália sem fazer pastoral, sem ter uma comunidade. E quando eu cheguei em Catolé, eu me senti como um renascimento, né? Porque um padre sem uma igreja, sem uma comunidade, é como um esposo sem sua noiva, né? Um marido sem a noiva, né? Tem que ter a noiva. E aí eu posso dizer que, de certa forma, renasci, sim. Bom, não foi a terra que eu nasci, mas Que bom. renasci ali, depois de 3 anos sem uma comunidade. Mas eu sou do Rio Grande do Norte, de uma cidade chamada, uma Uhum. cidade litorânea, chamada Caiçara do Norte, São Bento do Norte. Dividiram a cidade, coisa de político, né? Divide o É, indivisível, né? é. Aí quando pergunta, eu sou de onde? Sou de Caiçara do São Bento, porque para mim, quando eu nasci, era a mesma coisa. Então eu me sinto parte, então digo assim, Caiçara e São Bento do Norte, uma cidade litorânea, uma vila de pescadores. Olha, já temos muita gente na live. Agradecer a presença de todo mundo, tá? Se for citar o nome de cada um aqui, a gente só vai fazer citar o nome, mas muito obrigado pela presença de todos. Fique à vontade, se tiver pergunta. Frei Severino, queria começar pela diferença entre frei e padre. Qual a diferença, frei e padre, franciscano? Explica para a gente essa Veja só, curiosidade.
quando a gente fala do clero, né? A gente fala dos sacerdotes. Uma lição básica que a gente precisa aprender é a diferença entre clero secular e clero regular. O clero secular é o clero de uma determinada diocese. Então, o senhor mora em Olinda, Pernambuco. Olinda. Então, tem um clero de Olinda. Então, são os padres que pertencem à diocese de Olinda, né? Pertencem a essa igreja particular. O clero regular, eles não servem em uma determinada igreja, mas não pertencem àquela igreja específica. Então, por exemplo, eu já servi no clero de Cajazeira, já servi no clero já servi em Petrolina, fui pároco em Oricuri, Pernambuco, já servi também em Natal, enfim. O clero regular, chamado clero regular, ele é os frades, e aí tem os frades, né? Sejam eles frades franciscanos, carmelitas, dominicanos. Uma coisa que marca o clero secular é os votos. Nós fazemos 3 votos. O frei, a palavra frei vem de frater, quer dizer irmão. O frei é um membro de uma comunidade religiosa. Por isso chama o frei. Frei é como se fosse irmão, né? Aqui, por exemplo, na Irlanda, eles não têm essa nomenclatura. Eles chamam brother. É o irmão, membro de uma comunidade. Brother. Né? Me parece que nos países de língua hispânica, eles chamam hermano, los hermanos. Né? Então, assim, nós, frei, quer dizer membro de uma comunidade, irmão, membro de uma comunidade religiosa. Então, você, numa comunidade religiosa, como a nossa, do Capuchinho, você vai ter clérigos, ou seja, sacerdotes, e os que não são clérigos. Mas o que nos marca, os frades, vamos dizer assim, é que nós fazemos 3 votos: pobreza, castidade e obediência. Um padre secular, né, de uma diocese como a de Olinda e Recife, ele pode constituir patrimônio pessoal. Ele pode ter um apartamento, ele pode ter uma casa, ele pode ter um carro. Ele não vale ser desonesto. Sendo do seu salário, não é? Daquele que ele ganha, seja na paróquia ou seja com outras atividades, alguns são professores, ele pode constituir um patrimônio. No meu caso, no caso dos frades especificamente, isso não é possível. Nós temos um voto de pobreza. Então, se encontrar algum frade que tem patrimônio, saiba que esse frade é um frade da feira de Caruaru, é daquele que tem uma marca, mas não tem a qualidade, não é? Tá certo. Ô, Frei Severino, a família e os amigos lhe apoiaram na decisão de ser frei? Houve o apoio da família? Sim, minha família é católica, minha mãe é católica, sim. Nunca tive grandes dificuldades. Eu pergunto, pois não? porque antigamente, não é tão antigamente não, mas há um dia desse aí, toda a família queria ter um padre, um médico e um advogado, né? Tinha a profissão dos filhos, né? Os pais queriam que os filhos fossem médico, o padre ou advogado. Isso devia ser bem antigamente, né? Mais antigo, mais antigo. É porque eu sou jovem há mais tempo que o senhor. Sim. Sou jovem há mais tempo. Isso bem antigo mesmo, né? Mas assim, veja, a gente realmente é uma vocação, não é? Eu não diria que o ambiente é muito favorável em nenhum lugar, né? Mas minha família sempre foi católica, minha mãe muito católica, minha avó, meus avós, enfim.
Meu avô tinha uma propriedade, construiu igreja, recebeu o Frei Damião. Então, assim, nós temos um histórico católico bem significativo, né? Então, Aham, assim, foi apoiado, sim, com certeza. que coisa boa. Frei, qual a importância da Semana Santa para os cristãos, né? A gente está numa Semana Santa, quarta-feira santa, domingo passado foi domingo de Ramos, não é? Então, gostaria que o senhor falasse para a gente a importância, porque os mais velhos costumam chamar de dias grandes, não Ah, é? pois Não é. tem isso? Boa pergunta. Eu gostei da expressão, dias grandes. É quarta-feira maior. Veja, esses Tá. dias são chamados de grandes, não porque eles tenham mais do que 24 horas, mas porque é grandioso o que nós celebramos nestes dias. O que nós celebramos neste dia constitui o antídoto para a enfermidade da humanidade. O que nós celebramos neste dia é a resposta para a pergunta que existe em cada coração, em cada alma. É a resposta, E eu vou dizer muito simples, porque no centro desses dias está a cruz. Muitas pessoas não entendem a cruz. Um dia um jovem da minha família me perguntou, mais especificamente um sobrinho que não é muito religioso, me perguntou: tio, eu não entendo a cruz. O que quer dizer a cruz? E eu lhe respondi: a cruz quer dizer que ele me amou como ninguém mais vai poder me amar. A cruz não é apenas um homem morrendo, sofrendo e padecendo, mas é alguém se dando por amor. A cruz quer dizer que eu fui amado, e a Bíblia diz: não há maior amor, aqui na Escritura, não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo amado. O Evangelho de São João nos diz, né, nós iremos ler amanhã: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim não quer dizer até o último momento. A palavra fim, no grego, se diz telos, quer dizer até ali onde não se pode amar mais do que o que ele amou. Não é? A plenitude do amor. Né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Telos é o termo grego. Bom, mas ainda sobre a Semana Santa. A Semana Santa, ela tem no seu coração 3 dias. 3 dias. Quais são eles? Sexta, sábado e domingo. Todos eles têm a ver com o nosso Salvador, com Jesus Cristo. Na sexta, Jesus é julgado, condenado e morto, crucificado e sepultado. No sábado, Jesus está morto. Não existe sábado de aleluia. Chamar sábado de aleluia é quase uma blasfêmia. Pois é, É, não não, é? não É um existe. erro, né? Por quê? Porque o que é que nós celebramos no sábado? A sepultura. No sábado, Jesus está na sepultura. Então, não tem sentido chamar sábado de De aleluia. aleluia. É sábado santo. O que é que a gente celebra? No sábado, Jesus desceu ao Hades, ao Sheol, a mansão dos mortos. Como está escrito na carta de Pedro, né? Desceu aos inférios, aos infernos. Sheol é a palavra hebraica, Hades a palavra grega, inférios é a palavra latina. Daí o nosso inferno, as regiões inferiores, a mansão dos mortos. E no terceiro dia ressuscita. O Pai ressuscita o Filho. Então, no centro da Semana Santa tem o quê? O mistério da nossa redenção. A nossa salvação. Nós somos salvos pela morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, no centro está Jesus, no centro está esse mistério. O mistério é a festa mais importante do mundo cristão. É a Páscoa. A Páscoa quer dizer passagem. Se você pega o Evangelho de João, no capítulo 13, eu estou aqui com a Bíblia na mão, e assim, chegando antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a hora de passar deste mundo para o Pai. Passar do mundo para o Pai. Passar do que passa para o que não passa. Do tempo para a eternidade. Do mundo para a glória. É a Páscoa, a passagem, né? Passagem. Veja que a Páscoa, essa é a Páscoa cristã. O que é que celebrava a Páscoa judaica? A Páscoa judaica celebrava 3 coisas. A Páscoa do Antigo Testamento. A nossa Bíblia tem 2 testamentos, o Antigo e o Novo. A Páscoa é uma festa judaica que foi cristianizada, não é? Porque, na verdade, não é nem cristianizada, porque a Páscoa judaica ela apontava para Jesus, era uma prefiguração de Jesus. Então, na Páscoa tem 3, a Páscoa judaica celebrava 3 coisas. A passagem do anjo exterminador, que é a 10ª praga, ok? E o anjo exterminador passou e matou todos os primogênitos do Egito, a 10ª praga. Mas também a Páscoa celebrava o fato de que as casas cujos umbrais estavam assinalados com o sangue do cordeiro, o anjo saltava, pular. Então, Páscoa também é passar incólume. Tanto é que quando um cristão morre, a gente diz assim, ele fez a Páscoa. Porque nós cremos que ele vai passar pela morte, mas ele não vai ficar na morte. Então, ele não vai ficar na morte. Quem crê em Jesus não é aniquilado pela morte. Não é destruído pela morte. Então, a gente chama de Páscoa. Lembrando o fato do saltar. E terceiro, a Páscoa faz referência da escravidão do Egito à liberdade da Terra Prometida. Então, são 3 eventos da Páscoa antiga que prefiguram a Páscoa cristã. Não sei se ajuda essa explicação. Sim, com certeza. Claríssimo, Frei Severino. Frei Severino, então a Semana Santa começa no Domingo de Ramos, é isso? Sim, Qual a o significado Semana Santa, sim. Domingo de Começa no Ramos? Domingo de Ramos, sim. É a abertura da Semana Santa, né? Abertura da Semana Santa. E Ramos vem em função... Veja, o Domingo de Ramos tem 2 nomes. A gente pode chamá-lo com 2 nomes. O mais popular é Domingo de Ramos, né? Certo. Mas a gente também pode chamar Domingo da Paixão. Domingo da Paixão. Por quê? Porque esse é um domingo atípico. Durante esse domingo, nós ouvimos 2 evangelhos. Se você prestar atenção, quem vai à celebração escuta 2 evangelhos. O primeiro é o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, dos ramos, né, que aclamavam. Pois é. Por isso chama ramos. Por causa da entrada de Jesus em Jerusalém, os ramos da oliveira, que lembravam a unção, né, o óleo que ungia o Messias, e por aí vai. Então, por isso se chama Domingo da Paixão. Domingo de Ramos. E da Paixão porque o evangelho proclamado é a narração da paixão de Jesus, o sofrimento de Jesus. Na verdade, a narrativa da paixão, né, do julgamento, da via crucis, da crucificação, do sepultamento de Jesus, só se escutam 2 vezes no ano. A gente só escuta esse evangelho 2 vezes. Domingo de Ramos, ou Domingo da Paixão, e na Sexta-feira Santa. Tá vendo? Ótimo. As 2 únicas oportunidades litúrgicas. Eu não sabia. Eu acho que muita gente também não sabia. O Eduardo Freitas está dizendo aqui, ó, excelente, Frei Severino. Sua fala muito esclarecedora. Concordo. Todos estão concordando, batendo palmas. Muita gente conhecida. Acredito que muitos seguidores seus também, né, Frei Severino? Você tem muito seguidor, não tem?
Eu não sei. Tem Eu muito. não. Bom, eu Não, espero que não sejam meus seguidores. Eu espero fazer discípulos de Cristo. para ser discípulo de si. É o que a gente chama no Instagram, né? Seguidor É, do não, eu Instagram entendo a nomenclatura, mas eu só não gosto muito dela. dela, né? Tá certo. Porque meu objetivo é fazer discípulos. Discípulo. Discípulos de nosso Senhor. Não, não quero fã, não, de jeito nenhum. Graças a Deus. Tá certo. Ô, Frei, o senhor disse que está na Irlanda desde 2018, Sim, não é isso? exato. Exato. E, e o senhor já viajou para outros países? Pretende voltar ao Brasil? Tem previsão? Ai, com certeza, pretendo voltar ao Brasil. Sobre isso, não, como dizem os italianos, su questo não ti piove, não é? Não há nenhuma dúvida, não é? Com certeza, não Mas é? a sua missão na Irlanda já tem data marcada para a volta? Não. Não, não. Como diz em inglês, not yet. Ainda não. Não, ainda Tá não. certo. Estamos aqui numa missão, uma missão pastoreando o rebanho de Nosso Senhor por aqui, não é? Pastoreando o povo de Deus, tentando fazer o melhor para edificar o corpo de Cristo, né? De levar pessoas a Nosso Senhor, a salvação, né? É esse o Amém. nosso objetivo. Nosso objetivo. Graças a Deus. Frei Severino, vamos falar um pouco assim, queria que o senhor explicasse a importância da Bíblia, o que a Bíblia representa para nós cristãos, a importância da sua leitura. O que é que o senhor fala da Bíblia? Veja, a Bíblia nós chamamos a palavra de Deus, né? Embora a palavra no sentido próprio é Jesus Cristo, o Logos divino, né? Mas assim, Jesus já disse, de modo dizendo muito simples, né? Nem só de pão vive o homem, não é? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra. Isso quer dizer o quê? De fato, um homem precisa de palavras. Veja como uma palavra é poderosa. Uma palavra pode fazer alguém ficar bem, ou uma palavra pode fazer alguém ficar mal. Pode, pode. O poder da palavra. Agora, você imagine se uma palavra minha, uma palavra sua, pode fazer com que alguém se sinta bem ou se sinta mal. Imaginemos, tá certo? A palavra de Deus. Que força tem a palavra de Deus? Por que a palavra de Deus é importante? Porque imagine, se toda palavra é importante, imagine a palavra de Deus. Por isso que ler e meditar a palavra é, sem sombra de dúvida, a chave para ter uma vida espiritual robusta. Né? Uma vida espiritual robusta, uma vida espiritual forte. Se eu leio e se eu medito a palavra de nosso Senhor. Né? É a chave. Né? A palavra, ela também, a São Paulo, na carta aos Timóteos, ela é útil para corrigir, para exortar, para edificar na fé, para fortalecer. Então, a palavra ela é fundamental na vida espiritual. É fundamental. Não é possível realmente ter uma vida cristã autêntica se não for baseado no estudo da palavra, no conhecimento da palavra. Inclusive, acho que muitos católicos não são fortes na fé porque não conhecem a palavra, não é? A ignorância. Meu povo padece por falta de conhecimento. Né? Inclusive, há uma coisa chamada Lécio Divina, um método, dizendo rapidamente para alguém que quer ler a Bíblia, baseado em 4 princípios. A Lécio, quer dizer, ler, você tem que ler. Se você puder meditar, se você puder decorar versículos, é uma boa coisa. Ler a Lécio. Depois você lê, você medita. Vamos tentar entender. A meditácio. Depois você medita, você tenta entender o que é que Deus disse. Aí você tem que responder a Deus. Então, o que você vai dizer a Deus é a orácio.
Eu vou orar, eu vou responder ao que Deus me falou. Que é a Por oração. fim, a contemplácio, né? É você degustar a palavra. Não sei Tá se... vendo? Quanto aprendizado, viu, Frei? Muito obrigado mesmo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Frei ganha salário? Recebe salário? Não, não. Eu recebo um valor, os freis me dão para me manter aqui, né? Sei Manter. lá, para eu comprar um livro, para fazer alguma coisa, mas um salário, não. Salário, não. Agora também, assim, também nem preciso, né? Assim, eu não tenho que comprar nada, não tenho que... Então, eu tenho que ir só Entendi. para me manter mesmo, né? Mas, assim, o meu trabalho aqui é absolutamente voluntário. Eu celebro um casamento, nós não cobramos, batizado nós não cobramos. É só o meu superior que me dá um certo valor para alguém, quando quer dar espontaneamente, porque quer dar, bom, paciência, a gente São recebe. perguntas de curioso, viu, Frei? Não, Você... pode, não tem nenhum mistério aqui, não. Olha, Não tem nenhum a segredo gente maçônico aqui, não. tá certo, Frei. A gente tem um momento abobrinha que são perguntas rápidas com respostas rápidas. É uma brincadeira que a gente faz com nossos convidados. Pois não, São perguntas simples. pois não. Aí, se você quiser brincar com a gente, é coisa rápida. Eu faço uma pergunta, eu só respondo com uma palavra ou uma frase, tá certo? Pois é, eu só não sei falar abobrinha, viu? O que eu falo é muito Não, sério. não, a abobrinha é só o nome da brincadeira. Eu sei, pois não, pois não, pois não. E se o senhor sentir necessidade de dar alguma explicação na resposta, fica à vontade, tá certo? Pois não, Santo, pois não. Por exemplo, uma lembrança agradável. Ah, uma lembrança agradável. As comunidades por onde eu passei, não é? O povo que eu conheci, né? Até tem aí alguém de Paudalho, né? Eu fiz missão em Paudalho, Tem o próprio Eduardo Freitas é de Paudalho, sim. Por tem onde eu passei, as comunidades onde Estaciana. eu servi, eu lembro com muito carinho, não é? São lembranças agradáveis. Paudalho é muito agradável, é uma cidade muito agradável, pertinho de Recife, né? Exato. Zona Pois da não, uma lembrança Mata. agradável é sempre o povo de Deus, né? Serviço do Sim, povo. sim. É uma cidade, inclusive, muito religiosa, né? Tem muitas igrejas, tem uma história muito Sim, pois bonita. não. Mas Pois deixa eu não. lhe perguntar, 2021 foi? Olha, um ano muito difícil, né? A pandemia para mim, um ano muito difícil, sobretudo porque eu nunca aceitei muito o fato de não poder administrar os sacramentos. Eu não concordo com isso. Então, para mim, foi muito difícil. Foi uma provação ter que obedecer. Eu obedeci o quanto pude, mas eu não aceito essa ideia que religião não é coisa essencial. Eu não posso aceitar isso, não é? Eu Não gostei posso. do obedeci enquanto pude. Depois a gente volta nessa fala, viu? É Frei, você porque veio? eu obedeço sobretudo a Deus. Sim. O 2022 está sendo. Olha, uma retomada de esperança, não é? Uma retomada de esperança, porque no meu caso especificamente, eu estou podendo é, voltar a trabalhar, voltar a edificar a igreja, né? Fazer aquilo para qual fui chamado, não é? Uma comida de preferência. Ai, tapioca, não é bom com café? É bom É demais. bom, é delícia, né? É, Eu com vou certeza. perguntar uma bebida, mas é porque tem chá, tem café, tem água, tem. Qual a sua bebida de preferência? Ah, meu filho, aí não, a gente nem não tem nem dúvida, né? Minha bebida é café mesmo, viu? Café. Todo mundo sabe, todo mundo que me conhece já sabe disso. Se eu perguntar aí a algumas pessoas que estão aqui, você sabe que um bom café, não é? Só peço a Deus que não me dê nenhuma doença que eu tenha que parar de tomar café. Para tomar café. Diga uma coisa, Frei. Uma fruta. Pinha, não é? Pinha, o fruto do conde é bom. Muito bom. Família é. Olha, meu filho, é essencial, não é?
Infelizmente, nós estamos vivendo a destruição das famílias, a maior catástrofe do mundo. Hoje em dia, o povo tem tudo, mas não tem pai e mãe. E essa ideologia de gênero é uma coisa absurda, tremenda. É uma coisa diabólica, eu diria. Diabólica. E a destruição... A ideologia de gênero é exatamente para destruir a família. Porque se não existe homem nem mulher, como é que vai ter família, né? Você destrói, você mata a planta pela raiz, né? É uma tristeza isso. Frei, carnaval é? Desnecessário para mim. Para mim. Eu não gosto. Eu prefiro fazer retiro, viu? Tá certo, Frei. Vacina é? Bom, eu não sei. Eu não dou. Bom, deve ser importante. Eu acho que é importante, né? Tudo que se faz para melhorar a saúde, a gente espera que seja bom, não é? Agora, como eu não sou da área médica, eu como diz a história, não me sinto autorizado a fazer grandes comentários. Mas, assim, eu tomo todas que me mandam, não é? Eu Já faço... tomou suas vacinas todas? Eu acho que sim, meu filho, viu? O Frei até estava pensando, dizendo que eu tinha que tomar um booster. Eu digo, meu filho, me deram um papel aqui dizendo que eu sou full vaccinated. Ele, não, você tem que tomar outra. Eu digo, não, tá bom, não, porque full já está dizendo em inglês, quem sabe um pouquinho de inglês, full vaccinated quer dizer mais do que isso. Não precisa mais do que isso também, não, né? Acho que é um pouco demais. Mas Ô, eu não Frei, gosto de dar opinião. Eu falo com desenvoltura sobre aquilo que eu estudo, daquilo que eu conheço. Daquilo que eu não conheço, é como você disse, é só abobrinha mesmo, viu? essa abobrinha, né? Me diga uma coisa, Frei, avião ou ônibus? Qualquer transporte, eu não tenho problema com nenhum. Eu sou padre, né? Você conhece o ditado? Conhece Qual ou deles? não? Sobre o padre? Não, É de para o senhor burro, contar. é de burro, é de jegue. Não há transporte que o padre não pegue. É verdade. É verdade, faz sentido. Viu? Eu vou em qualquer transporte, não tem um problema. Até andando. Eu ando muito aqui em Dublin. Às vezes vou visitar uma pessoa, ando 2 horas, mas ando, mas chego, não é? É mesmo. Eu não tenho um Que carro, às vezes eu quero economizar o ônibus, aí eu ando. ótimo. Me diga uma coisa, futebol ou teatro? Há teatro, com certeza. Sua maior qualidade, Frei? Meu filho, essa é uma pergunta difícil, viu? Não sei se as tenho. Me Pergunta diga uma difícil. coisa, uma cor. Lembro, Nossa Senhora, né? Sempre o azul, não é? O azul. O que lhe faz uma pessoa feliz, Frei? Servir a Deus. Servir a Deus. A consciência de que minha vida tem um sentido para Deus, não é? De que o que eu estou fazendo tem um sentido que vai além de mim mesmo, vai além de tudo, né? O que me faz feliz é ter a consciência que o Senhor me chamou para servir ao povo dele. E eu sinto feliz quando eu escuto uma confissão, que vejo uma pessoa perdoada, renovada, restaurada. Quando visito um idoso, que faço uma oração, levo conforto a uma família, dou um ensinamento, corrijo um errado, não é? Quando a pessoa quer ser corrigida, mas quando não quer, a gente fica calado, né? Ô, Frei, uma saudade. Eu sou muito apegado ao povo a quem eu servi. Eu não me apego à função. Assim, eu já fui padre em vários lugares, se perguntar, você tem aquela função. Não me apego à função. Agora, ao povo eu sou muito apegado. Eu sinto dificuldade de. Eu deixo os lugares, mas não deixo o povo. Então, eu sempre mantenho contato com as pessoas. Então, alguém pode achar até que é errado. Agora, eu não sei. Eu sou assim, eu acho que Deus me fez, não é assim. Não Tá? sei. E um país, Frei. Olhe, a Itália eu acho um país muito bonito. Frio ou calor? Não tenho problema com nenhum dos dois. Eu vivo em qualquer lugar.
Gato ou cachorro? Ah, pelo amor de Deus. Cachorro, né? Gato é um animal estranho. Fico aborrecido quando? Ai, quando é que eu fico aborrecido, não é? Ah, uma boa pergunta. Agora você me fez pensar o que é que me aborrece, né? Ah, gente desafinada, não é? Oh, coisa horrível. Verdade. É verdade. Gente, né, quando eu vou numa missa que tem uma pessoa desafinada cantando, eu fico irritado, sinceramente. Ou gente conversando na hora da missa também. Isso me irrita muito, viu? É horrível. Faço assim, ó. Frei, obrigado pela Imagina, brincadeira, viu? imagina, Obrigado imagina. mesmo. Deixa eu lhe perguntar agora, Frei, o que é pecado? O pecado, a palavra pecado vem do grego hamartia. Hamartia quer dizer errar o alvo. O pecado é sempre é, é sempre um fracasso. O pecado é sempre um fracasso, porque nós fomos feitos para uma coisa e desvio de função. Você imagina que pecado, né? Um casal que devia se amar e se odeia. Eles não se juntaram para se odiar, se juntaram para se amar. Então, pecado, hamartia do grego quer dizer errar o alvo, né? Mas eu poderia dizer também que o pecado é desobediência. Desobediência a Deus, desobediência à verdade, não é? Desobediência à verdade. Frei Severino, rezar em casa é a mesma coisa do que rezar na igreja? Não, não, de forma alguma, não é a mesma coisa. Cada uma dessas orações, existem muitas modalidades de oração, não é? Certo. Uma não substitui a outra. Eu diria que uma coisa complementa a outra, né? O centro mais importante é certamente a Santa Missa. Não nada substitui a Santa Missa. Entendi. A pessoa é importante a pessoa ir à igreja, não é isso? Ah, com certeza, senão não é cristão, não é? Se não vai à igreja, não é cristão. Como é que pode ser um cristão se Jesus ele conquistou um povo, uma igreja, né? Então, se eu não vou à igreja, eu não sei, você não sei se você lembra do Evangelho de João, quando Tomé duvidou, né? Tomé duvidou que Jesus tinha ressuscitado. Qual foi o pecado de Tomé? Tomé, né? Alguém pergunta assim, porque ele teve pouca fé, né? Ele duvidou. Esse não foi o pecado de Tomé. O pecado de Tomé é que ele perdeu a missa dominical. Jesus apareceu naquele domingo e ele não estava na reunião, ele perdeu a missa. Jesus só foi aparecer no domingo seguinte. Aí foi quando ele... Qual o pecado de Tomé? Ele perdeu a missa. Perdeu a missa é um modo É um modo simples, certo. simples de Mas falar, mas ele não estava na comunidade, ele não participou da comunidade. Então, esse foi o problema dele. Frei, às vezes eu quero falar Frei, aí sai padre, mas não tem problema Não, nenhum, né? tranquilo, imagina, eu sou freio, sou padre. Me diga uma coisa, o que significa o Evangelho da Paixão? Qual o sentido do Evangelho? Evangelho é o mesmo que textos bíblicos? Não, não. Bom, os evangelhos. Bom, vamos por parte. A expressão evangelho do grego euangelion, quer dizer boa notícia. O evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia. Quando você fala evangelhos, você está usando um termo técnico para falar dos 4 testemunhos sobre a vida, pregação, ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, os evangelhos constituem uma parte da Bíblia. A Bíblia, nós temos 73 livros, Antigo e Novo Testamento. 4 desses livros são os evangelhos, são sobre a vida, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é? Uma coisa importante ser dita é que os evangelhos não são biografias de Jesus. Não são biografias. Então, alguém pode se decepcionar porque lê o evangelho de Marcos, já começa Jesus, não tem a infância, não tem a adolescência, não tem a maturidade. Bom, mas o evangelho não é uma biografia. O evangelho é a proclamação, uma boa notícia. Qual é a boa notícia? O reino de Deus começou, o Messias chegou. É uma boa notícia. E tudo aquilo que é relatado ali é para corroborar que Jesus é o Cristo, é o enviado de Deus, é o Messias esperado. Então, é muito ruim quando a gente vai para um texto bíblico numa outra expectativa que não corresponde ao próprio texto. Então, quem vai ler os evangelhos pensando que é uma biografia fica decepcionado porque está procurando encontrar, não sei, eu vou lá num pé de abacate e quero encontrar um abacaxi, sei lá. Um abacaxi. Uma expectativa equivocada, é isso que eu quero dizer, né? Agora, deixa eu lhe perguntar. A fé move montanhas? Sim, com certeza. Sem fé, o apóstolo João diz, a fé é a vitória que vence o mundo. Da vitória. A fé nos faz vitoriosos em tudo na vida, né? Na vida. A fé em Jesus Cristo, não é qualquer fé, viu? Sim. Quando eu falo fé na pessoa do Redentor, do Salvador, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Frei, o cristianismo está perdendo sua força no mundo ao longo do tempo? Qual é a sua opinião com relação a isso? Sobre o cristianismo no Olha, mundo? eu entendo que a força do cristianismo não está no campo da política, ou mesmo da cultura. A força do cristianismo está na salvação, né? E essa força não está sujeita vamos dizer, às vicissitudes da história. Você pode dizer que porque a força do cristianismo é a proclamação de Jesus Cristo. E essa verdade não vai perder força nunca. Agora, se você, do ponto de vista de perder o impacto cultural, sim, certamente, não resta dúvida. A Europa era cristã e deixou de ser cristã, já não é mais. A gente vive um neopaganismo, né? Aos poucos também o Brasil está totalmente se secularizando, né? Porém, isso no cristianismo não depende de um êxito social. Até porque Jesus quem era Jesus do ponto de vista social? Social. Não sei se essa palavra ajuda a entender. Sim. O Frei, o senhor já se sentiu castigado por Deus? Deus castiga? É Deus quem castiga a gente? Como é o castigo? Olhe, Deus castiga. Quando a gente fala a expressão Deus castiga, dá a entender que Deus tem uma imagem de Deus perverso. Um Deus que... Bom, isso não corresponde à verdade do Evangelho. Deus não é perverso. Deus não quer... ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Agora, com isso, dizendo isso, eu não estou dizendo que os meus pecados ficarão sem consequências, não é? Deus não é perverso e Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador. A Bíblia nos diz, São Paulo nos diz, que essa é a vontade de Deus, que Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao seu conhecimento. A vontade de Deus é uma vontade soteriológica, salvífica. Agora,
nem Deus pode salvar quem não quer ser salvo. Eu não sou calvinista, então eu creio que a salvação passa pela adesão do homem, né? Claro que é a graça de Deus que move o coração, mas eu posso dizer não. Então, Deus não salva. Então, acho que o castigo não, mas a justiça divina, sim. A Bíblia usa uma expressão, a ira divina, né? A ira divina não é o castigo, a ira divina é a justiça, não é? É a justiça. Então, se o homem escolhe, a Bíblia, Deuteronômio diz, diante de ti eu coloco a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se alguém escolhe a morte, se alguém escolhe a maldição, bom, as consequências, né? Consequência. Frei, muita gente aqui, olha, Ana Paula, Socorro Brandão, Elma Amaral, Girlande, boa tarde, boa noite a todos. Aqui também já é boa noite, quase, né? São quase 18 horas. O tempo passa rápido. Frei, qual é o verdadeiro cristão? Para existir, para o cristão se sentir verdadeiro, né? Sem ser falso cristão. Para que ele seja um cristão de verdade, ele tem que fazer o quê? É uma boa pergunta. Veja, para ele ser verdadeiro, ele precisa estar na verdade, né? A verdade é Cristo. A verdade, se ele estiver enraizado em Cristo, se ele estiver firmado em Cristo, então ele é verdadeiro. Agora, se o que eu penso, se o que eu vivo não está enraizado em Cristo, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. De repente alguém diz, eu sou cristão, mas eu sou a favor do aborto. Bom, eu não acredito que alguém que é a favor do aborto está enraizado. Essa opinião dela está enraizada em Cristo. Nos princípios cristãos. No ensinamento de nosso Senhor, não é? No ensinamento do nosso Salvador. Então, ou mesmo se aquilo que eu penso, aquilo que eu faço. As duas coisas são as duas faces da mesma moeda, né? Então, se alguém não luta para ser coerente com o ensinamento de Cristo, eu não vou dizer nem que viva, né? Porque, obviamente, nós somos fracos, nós somos limitados. Eu que falo, você que me ouve, os outros que estão aqui, os irmãos que estão aqui, nós somos pecadores, nós necessitamos da graça de Deus, né? Mas a gente tem que lutar, né? Temos que lutar. Então, se você luta, isso aqui já é um sinal de que você pode até não ser moralmente perfeito, mas se você está lutando, então você está buscando a verdade, né? Então, a verdade é uma busca, mais do que algo que eu sou, que eu tenho, é algo que eu busco. Mais do que uma realidade, é uma meta. Né? A gente vê tanta gente durante final de semana indo à missa, indo à igreja, mas durante a semana não pratica, né, o cristianismo. Isso Infelizmente, aí é tem uma tanta, tragédia. não é? Uma tragédia, isso é uma tragédia. Bom, nenhum de nós, assim, pratica no sentido pleno, porque aquilo que nós buscamos é maior do que o que nós somos. Eu não posso achar que Deus o evangelho é do meu tamanho. Eu sou pequeno, viu? Sim, sim, sou também, somos. Mas uma coisa é você não corresponder plenamente. Outra coisa é você não fazer um mínimo de esforço para corresponder ao evangelho. Uma coisa é viver uma religião farisaica, uma religião que você não tá se esforçando, né, para aquilo que São Tiago diz, né? Mostre suas fé sem as obras, que eu mostro minha fé pelas minhas obras. Não pode haver uma cisão entre o que eu creio e o que eu vivo. Né? Embora não exista uma correspondência perfeita, né? Não existe uma correspondência perfeita.
Mas a gente tem que lutar, tem que buscar. Essa é a dúvida, né? É triste que se vá à missa, se reze, se adore. É aquilo que Jesus no Evangelho de hoje disse, né? A traição. É os traidores, né? Pois é. Infelizmente tem muitos, né, Frei? É, bom, a única coisa que eu quero é que o Senhor, quando chegar lá diante dele, ele não me chame de traidor, mas que ele me chame de servo bom e fiel, né? Eu tenho que Amém. trabalhar, buscar para que, quando eu chegar lá diante da sua gloriosa presença, ele me diga servo bom e fiel. Esse aqui é o Frei importante, né? Severino, esse servo bom e fiel, o Frei Severino, ele, ele sai, ele passeia, ele vai a cinema, ele se diverte de alguma outra forma. Sim, eu gosto de filme, sim, gosto. Sim, Me divirto. Agora, deixa eu só lhe dizer, eu me divirto muito fazendo o que eu faço. sim, Eu gosto de fazer o que eu faço. sim, sim. Eu me divirto. Não, Bom, isso é eu posso sair, maravilhoso. né? Isso é Eu maravilhoso. gosto. Eu gosto de fazer, graças a Tem nada Deus. mais feliz do que a gente fazer aquilo que gosta, né, Frei? Exato, exato. Mas eu gosto, sim, eu gosto de cinema. Quando eu morava em Catolé, sempre que eu ia a Natal, não era muito comum, não. Quando ia Natal, eu fazia duas coisas. Duas coisas. Isso eu, pronto. Já que você falou, sendo mais específico, né? Tentando ser mais claro na minha resposta. Eu fazia duas coisas. Quando podia, se tinha um filme que eu gostava, eu ia assistir cinema. Eu gosto de cinema. Segundo, eu ia numa boa livraria, olhar livros, procurar livros. Gosto de ler, gosto muito de ler. E tomar um café São Brás. Sempre que tem um café São Brás, no shopping, eu Eu, vou já lá. eu tomei um susto agora quando o senhor falou assim, tomar uma. Eu pensei que ia dizer tomar O uma taça de café. vinho, Não, é o São Brás, é o café São Brás. café Com tapioca. com tapioca, né? Ah, é Hum. fácil encontrar aí na Irlanda Não, aqui não. tapioca? Aqui eu faço minha tapioca. Eu compro Faz, né? a massa e faço. Eu faço em casa. Ótimo. Viu? É, eu estou rindo agora quando você falou, e tomar uma. Mas o Tomar povo aqui, um, quem me conhece sabe, tomar é o café mesmo, viu? Tomar um café. café. O povo me conhece, sabe que eu sou cafezeiro. Me diga uma coisa, Frei. Desejar ficar rico, tirar na loteria, é pecado. Deus castiga. Não, não, Deus não vai castigar. Se você se deseja ficar rico trabalhando, tá bom demais, não é? O negócio é querer se ficar rico a qualquer preço, de qualquer Não, jeito. o danado é ficar rico trabalhando no Brasil, né, padre? Frei. É meio difícil, né? É É meio complicado, difícil. né? É meio difícil. Mas também não é Mas, impossível, não. não, não. E depois também, bom, tem gente que tem a vocação, tem um carisma, tem um certo dom. Outros não. Mas tanto um como o outro pode ser feliz. Mas não tem problema nenhum, né? Assim, a gente apostar, como diz assim, fazer uma fezinha na loteria é Olha, complicado. depende muito se tudo que é vício, né? Se virar vício é problema, Se né? virar vício é o Tudo que problema. é vício é problemático, né? Depois fica tirando até o dinheiro da feira para jogar e É, não, aí aí, vício é aí fica complicado, porque o jogo não tem nada. vicia. Olha, o problema de tudo isso é sempre a escravidão, né? As pessoas acabam caindo numa certa escravidão e isso é problemático, né? Mas assim, e o jogo tem um mecanismo, porque tem o mesmo mecanismo, talvez seja uma coisa para alguém da área de medicina, cria o mesmo tipo de expectativa, que é como se fosse uma droga também, né? Um tipo de expectativa Sim, que sim. gera e a pessoa Ilude, fica né? viciada, né? É, vicia, isso. E É aí isso é verdade. problemático. Se Verdade. jogasse uma vez na vida e pronto, jogou, pronto, acabou, você jogou. Não teria problema nenhum, pô, claro que não teria problema. Agora,
fica jogando, fica viciado, perde tudo que tem. Meu filho, o que tem de gente que perdeu tudo em coisa de jogo, pessoas que eu já conheci, enfim, é muito triste. É muito triste. Frei, o senhor começou com quantos anos o senhor sentiu essa vontade de servir as pessoas, desde criança, desde adolescente? Olha, você começou me perguntando onde eu nasci. Então, eu nasci em São Bento do Norte, Norte, no Rio estudei Grande do lá. Norte. Quando eu era criança, fazendo o ensino fundamental, lá no primeiro, acho que com 6 anos, a minha professora, lembro o nome dela, chamava Dona Nadir. Ela fez uma pergunta: o que é que você quer ser quando crescer? E meus colegas, eu encontrei um deles, agora eu fui celebrar na festa de Santo Antão Abade, um deles me perguntou, eu disse para ele: você lembra o que foi que você respondeu quando a dona Nadir perguntou o que é que você quer ser quando crescer? Ele disse, e eu disse, você disse, eu quero ser jogador. E eu escrevi, eu quero ser padre. Você não é jogador, mas eu sou padre. Tá vendo? Então, eu muito cedo senti Muito sim cedo. senti um chamado, e mais específico depois, assim, quando veio a adolescência, o momento da descoberta da sexualidade, e aí comecei a namorar, namoro de adolescente, né? Mas mesmo naquela época, ainda na adolescência mesmo, foi um momento específico, que acontece. Eu senti um chamado, eu senti que o Senhor me chamava, eu lembro claramente o dia que eu senti o chamado do Senhor, e eu já sabia que eu queria ser padre. Eu fui morar em Natal, fui estudar em Natal, mas eu voltei para casa dos meus pais porque eles disse: não, quando terminar o ensino médio eu vou para o convento, e eu não já sei disso, e voltei de Natal para morar em São Bento, porque eu já sabia que eu queria ser padre. Já sabia. Entrei no convento, eu tinha 17 anos, mas desde os 13 anos que eu era vocacionado, que eu frequentava os encontros vocacionais. Frei Severino, o senhor já foi até Roma, já teve a oportunidade de estar próximo ao Papa? Eu morei em Roma, 3 anos, 2007 a 2010. E já tive em algumas celebrações, não do Papa Francisco. O Papa Francisco eu encontrei na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, né? Eu o vi relativamente perto, fiz até um vídeo, tem um vídeo dele, do Papa É. passando, né? Então, já tive, assim, a oportunidade, sim. Eu fiz essa pergunta porque eu tive a oportunidade de estar na época com o João Paulo II. Ah, Teve em Roma, final da década de 1990. Estou dizendo que eu sou mais jovem há mais tempo do que o senhor, para não dizer mais velho. muito bem, Aí eu muito bem. tive, e foi um momento de muita emoção, um momento de Foi aí em muito. Recife? Lá em Roma. Ah, você esteve em Roma, entendi. Em Claro. Roma foi um João momento Paulo de II muita. Só o fato de estar no Vaticano já é de uma grandiosidade, de uma energia, só sabe quem sente, quem está lá mesmo. E ter encontrado com o Papa foi mais divino ainda. Então foi e um Papa uma, Santo, viu? Um Papa é, Santo. uma emoção única. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque nunca vou esquecer esse momento. Muito Com bom. certeza. É o Papa Santo. Muito santo. Frei, a gente está chegando na reta final já passamos de uma hora, o senhor precisa descansar aí, já são 10 da noite, não é isso, Frei? Exato, exato, exato. Mas eu queria lhe perguntar assim, a importância do jejuar, o jejum, Sim, importante. principalmente na Semana Santa, né? Sexta-feira é o dia oficial de jejum da igreja. E jejum de comida.
Alguém disse, não, jejum de falar da língua, falar da vida alheia. Não, falar da vida alheia não é jejum. Falar da vida alheia é pecado, não é? A gente jejuma de coisas lícitas. De coisas Isso. ilícitas, a gente não faz jejum. A gente tem que lutar contra, não tem que fazer jejum. Jejum é você não se abster ou se abster pouco. Não se abstenha pouco, não. Não faça isso de jeito nenhum, não é? É jejum de comida mesmo. Sexta-feira Santa é o dia oficial de jejum da igreja. E também seria bom jejuar no Sábado Santo. O ideal seria chegar na vigília pascal jejuando. O banquete deixava para depois da vigília. Prepare um carneiro para um cordeiro para depois da Páscoa. E se quiser, pode me convidar também. Olha, Frei, eu nunca mais vou chamar sábado de aleluia, viu? Ah, não chame não, meu filho, pelo amor de Deus. Não, nunca mais. Entre tantos ensinamentos de hoje, eu quero lhe agradecer e quero lhe Pois pedir não. que o senhor deixe uma mensagem a todas as pessoas que estão aqui com a gente, as pessoas que vão assistir a live depois, porque tem muita gente que acessa as redes, né, para assistir a live. Qual a mensagem o senhor deixa para a gente nessa semana tão importante, né, do cristianismo, da religiosidade cristã? Que mensagem o senhor deixaria para a gente? Eu diria que não existe nada de mais importante, nada mais precioso e mais valioso do que celebrar a Páscoa do Senhor. Eu diria que a Páscoa é a vida nova de Deus, é a vida do eterno, é a vida eterna. Então, não cometa o pecado de não celebrar a Páscoa. Não celebrar a Páscoa é um pecado. Aproveite a oportunidade, porque esta Páscoa você vai celebrar aqui, para ter a graça de um dia celebrá-la lá. Amém. E dizer assim, Páscoa é passagem, pois que passe o que passa, para que venha o que não passa. Como diziam os padres antigos, os padres da igreja, que passe o mundo e venha a glória. Amém. Frei Severino Pinheiro, muito, muito obrigado. Gratidão por seu momento com a gente, por essa uma hora de alegria, de aprendizagem, né, de conhecimento, de troca. Eu quero lhe desejar vida longa, com muita saúde, proteção, alegria, para que o senhor continue pregando tantas coisas bonitas e continue trazendo cada vez mais as pessoas para perto de Deus, para perto de Jesus Cristo. Amém. Muito, muito obrigado, Padre. Deus lhe Frei, abençoe. Pai, a Filho e nós Espírito todos. Santo. Deus te guarde. Uma feliz Páscoa, viu, Santo? Amém. Muito obrigado, Frei. Até uma próxima oportunidade Amém. e tudo de bom e bom descanso. Amém. Obrigado a todos que estão presentes.